Tenho amigos e conhecidos que conhecem bem o Lula. E todos são unânimes em afirmar que Lula não tem amigos, que Lula não constrói relações de amizade, mas relações de interesses. Talvez esse fato, talvez essa explicação, talvez essa peculiaridade da mente criminosa do Lula, talvez isso sirva para entender porque também no seu casamento são os amigos que acabam encobrindo os gastos estonteantes, vergonhosos, agressivos e verdadeiramente reveladores de quem é o Lula, os gastos com o seu matrimônio. Eu não estou preocupado se ele vai casar ou não, eu não estou preocupado com a felicidade dele nem nada, eu estou preocupado com a felicidade, com a liberdade do povo brasileiro que está seriamente ameaçada pela possibilidade, não pela via eleitoral, mas por conjunturas tecnológicas de que um ente tão desprezível volte a ocupar a presidência da República. Por essa razão, eu penso que nós devamos observar o que está acontecendo nesse entorno do Lula. O casamento por si é uma festa a qual todo ser humano tem direito de viver, vivenciar na sua busca por felicidade. Logo ele que experimentou tantas aventuras que todos os jornalistas conheciam tão bem aqui em Brasília, ao ponto de fazer viagens onde ia a esposa e uma e até duas amantes juntas. Então, mas a omissão da imprensa sempre foi muito canalha e a proteção que a imprensa sempre entregou para as estrepulias de figuras como Lula, FHC e tantas outras é algo que um dia eu espero a imprensa pague essa conta. Voltando ao Lula, observem que os gastos nababescos, essa cerimônia pomposa, luxuosa, essa é a visão verdadeira do Lula. Esse é o pai dos pobres. É o pai dos pobres que anda com um relógio de 80 mil. É o pai dos pobres que gosta de canetas caras. É o pai dos pobres que gosta de beber uísque acima de 25, 30 mil reais. É o pai dos pobres que gosta de tomar vinhos que custam mais de 100 mil reais muitas vezes. Portanto, é preciso aproveitar esse momento para refletir nessa figura do pai dos pobres. O pai dos pobres que levou para a fila do SPC milhares de alunos, que agora o Bolsonaro está tirando essas pessoas da fila do SPC, dando a elas a possibilidade de recomeçar a vida. É esse pai dos pobres que cansou de esbanjar dinheiro para ditaduras. Foi esse pai dos pobres que abriu linhas de crédito tão especiais para que os amigos ricos comprassem jatos subsidiados a juros realmente generosos. Foi esse pai dos pobres que possibilitou que os bancos ganhassem como nunca durante os seus governos. Foi esse pai dos pobres que faliu os fundos de pensão por ação direta da corja ligada a ele, não dos amigos, mas dos que tinham em comum interesses nada dignos. Foi esse pai dos pobres que não teve nenhum problema em receber generosamente dos amigos reformas de apartamento, reformas de sítio, enfim, esse é o Lula verdadeiro. Esse é o Lula na sua essência, o mesmo Lula que sempre gostou do luxo e sempre massacrou os pobres. O Lula que precisa usar os pobres apenas para subir. O Lula que está comemorando exatamente essa palavra. O Lula que está comemorando a escalada inflacionária no Brasil por ver na escalada inflacionária uma possibilidade de um discurso oportunista, canalha, mentiroso, safado, ordinário, pilantra e, acima de tudo, leviano e irresponsável. É o mesmo pai dos pobres que comemorou o surgimento do vírus. Por quê?
porque o vírus era uma possibilidade de criar problemas para Bolsonaro, ainda que por conta do vírus e da ação de governadores, prefeitos, da mídia e do STF, toda a gestão da crise tenha ficado longe das mãos de Bolsonaro, responsável apenas e tão somente por pagar a conta das estripulias nos estados e de comprar as vacinas. O Lula é o pai dos pobres que esbanja em viajar de avião, um aviãozinho emprestado por algum amigo empresário. É o Lula, é o pai dos pobres, né, que para ir para uma praia precisa cercá-la de seguranças e policiais. É o pai dos pobres que leva ovos e é vaiado na Europa. É o pai dos pobres que vai se reunir com narcotraficantes. É o pai dos pobres que recebeu o dinheiro del Pollo Carvajal e só a justiça brasileira não se preocupou em aprofundar as denúncias del Pollo. Esse é o pai dos pobres. Esse é o pai dos pobres que sempre foi a verdadeira alma generosa em conceder benefícios aos ricos. Foi esse canalha pai dos pobres que acabou transformando empresas em campeãs nacionais, acabando com a concorrência numa prática típica do fascismo, do nazismo e do comunismo no modo da Venezuela e também da Argentina, onde escolhem-se empresas campeãs nacionais, acaba-se com a classe média e transforma-se todo mundo em pobres. Por quê? Porque o conceito da esquerda e do Lula, e o ex-pai dos pobres, é de que é mais fácil negociar com ricos do que ter que ouvir quem trabalha. Portanto, o casamento do pai dos pobres é isso. Vai se gastar em torno de 4 milhões? Não tem problema, não é dinheiro dele, é dinheiro dos amigos. Alguém já com muita ironia até disse que seria a oportunidade ideal para que, veja bem, para que a Receita Federal vá até o local do casamento para entregar a notificação da Janja, que até hoje não conseguiu, ou mesmo a notificação do Lula. Não sei se o Paulinho da Força Sindical estará lá, mas com certeza estarão lá outros canalhas, criminosos, ladrões ou bandidos. Porque ao redor do Lula não se reúne uma só pessoa honesta. Observem que, mesmo quando ele troca de estrutura, por exemplo, mudou o marqueteiro e entrou um outro trambiqueiro. Porque essa é a forma como Lula estabeleceu a sua vida. E voltando aos meus amigos que o conhecem, eu digo, o Lula não tem amigos. Ele estipula relações criminosas com pessoas e relações de interesses onde ele venha a ganhar e a se beneficiar. Esse é o perfil do pai dos pobres. Esse é o perfil de quem vai ao casamento com vinhos importados, relógio de 40 mil e um sistema totalmente fechado e sem nenhum tipo de publicidade, inclusive com tampões, com muros, paredes, vedando o acesso, proibindo que os trabalhadores do local tenham a possibilidade de usar celular, uma jornada que deve durar acima de 10 horas, ou seja, vão submeter quase que a condições análogas à escravidão, afinal de contas a jornada ininterrupta máxima é de 6 horas. Lula cometer contravenções, Lula cometer desatinos, Lula cometer crimes, Lula mentir, é o normal dele. Esse é o perfil do pai dos pobres. Esse é o perfil do canalha que a esquerda quer reempossar no poder mesmo sem votos. Porque ele é a esperança de resgatar um pouco de qualidade de vida, sabe aonde? Lá em Cuba. Lá na Nicarágua, os cubanos sentem há 3 anos a falta do dinheiro do Mais Médicos. Então os cubanos torcem pela volta do Lula ao poder aqui no Brasil. Os venezuelanos, a mesma coisa, o dinheiro para mandar lá o pessoal todo do crime organizado. Portanto, o casamento de Lula é um momento claro para nós refletirmos sobre o quanto a forma desavergonhada, a forma agressiva e ostensiva com que Lula trata os pobres. Ele que se dizia pai dos pobres. E o quanto ele se revela na plenitude
para quem continua acreditando que um canalha, só porque envelheceu, deixou de ser canalha. Que um mentiroso, só porque envelheceu, deixou de ser mentiroso. Que um ladrão, só porque envelheceu, deixou de ser ladrão. Não, ele é apenas, como ele próprio disse, um safado mais maduro. E mais maduro, ele também quis dizer, inclusive, menos acessível à justiça, porque, tendo passado dos 70 anos, ele contará com uma série de benefícios dentro da esfera dos crimes. Ter a possibilidade do Lula outra vez no poder, não pelo voto, mas por artimanhas, é um grande enigma para nós. É uma grande ameaça que paira sobre o Brasil. E o casamento dele pode ser, como disse um próprio amigo meu petista, o casamento, a forma ostensiva, o luxo, a opulência e a falta de justificativas plausíveis, empurrando tudo para amigos inexistentes. Tudo isso pode ser a pá de cal nesta natimorta candidatura do Lula, que só sobrevive, digo mais uma vez, no submundo e nas impossibilidades dos algoritmos. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para mim é muito importante que ele alcance o maior número de pessoas, porque muito mais do que o casamento do Lula, me interessa mesmo é a manutenção do Brasil como uma nação livre, soberana e que seja um foco de resistência à cruzada do narcotráfico e do crime organizado em toda a América Latina, do qual o Lula é um dos seus principais representantes. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.